aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e, meus amigos, se vocês viram o vídeo de aquisições no domingo passado, eu já alerto que muito provavelmente não teria um vídeo aí de aquisições com breves resenhas no dia de hoje. Agora eu acho que na semana que vem, com certeza, não teremos. E por quê? Com o aumento de preço, eu estou segurando as minhas compras, aguardando grandes promoções que até agora não chegaram. Eventualmente aparece um ou dois produtos com um preço bacana e são materiais que me interessam, mas daí você olha, no final das contas, o frete não compensa, então você tem que aguardar realmente uma grande promoção para fazer uma compra mais interessante. Bom, esse vídeo, sem dúvida nenhuma, é o vídeo mais pobre de aquisições com breves resenhas de todos os tempos aqui do canal Central HQs. Uma lástima, né? Mas pelo menos aqui chegaram alguns materiais que eu vou mostrar para vocês e depois a gente vai começar com as breves resenhas. Começando aqui por Vazio, do João Vitor Palermo, publicação da editora Avec. Material que está com um bom acabamento gráfico, curti essa capa aqui, ficou bem legal. Aqui tem alguns comentários do Vinícius Dois Quadrinhos, da Thalita e do Gabriel Guinan, do Entretenimento Ácido. Publicação que vai ter resenha em breve aqui no canal. Mais um material da editora Avec, ou Avec. Adágio, você só precisa sonhar, a gente compartilha. Do Felipe Canho, além de outros artistas como Sara Prado, Brão, Natália Marques e Davidson Manes. Publicação que está bem bonitona também e tem um trabalho artístico que se assemelha bastante às comics americanas. E para finalizar, eu falei para vocês, apenas 3 materiais nesse vídeo de aquisições. Nós temos aqui Blacksad, O Inferno, O Silêncio, publicação da editora SESI São Paulo. Série que eu adoro, do Dias Canales, com a arte fuderosa do Guarnido. É uma publicação que eu pretendo resenhar para vocês. Aliás, resenhei até agora todos os volumes lançados de Blacksad. Amarillo eu acabei resenhando antes dessa publicação, porque a editora SESI São Paulo acabou não me enviando o material, então eu acabei comprando somente depois. Então, galera, agora nós vamos às breves resenhas. Começando por Superman, edição número 21, mensal da editora Panini Comics, traz os roteiros do Patrick Gleason e Peter Tomasi. Eu gostei mais da contracapa dessa edição do que efetivamente da capa dela. É a continuação do arco de histórias onde o Jonathan Kent acabou adentrando, né, um mundo bizarro, depois ele volta, só que deixou aquela fenda dimensional onde o Boizarro, que é a versão do Jonathan Kent do mundo bizarro, vai parar no universo DC tradicional. Aí tem a questão da relação do Boizarro com o bizarro, relação pai e filho. Mas eu não sei vocês, eu acho tão chato ler aquela coisa, vem não ser Superman, falando tudo ao contrário. Eu acho tão maçante, a leitura parece que não flui. Ainda que a história até seja divertida, traga alguns elementos interessantes, eu não sei, eu acho que a história não tem uma agilidade que deveria ter num caso envolvendo bastante ação, como é esse arco de histórias aqui, que é Guerra no Mundo Bizarro. Vou mostrar um pouco da arte para vocês. Opa! É uma arte bem bacana, uma história assim, legal, divertida, mas no final das contas acaba um pouco, aqui o pôster da publicação, que é a contracapa da edição, mas eu acho que acaba atrapalhando um pouco essa coisa aí das falas, né, do pessoal que vem lá do mundo bizarro. Tem participação aqui de diversas versões, né, de personagens ali do mundo bizarro. Galera, no final das contas é uma edição divertida, apesar de ser um pouco chata na hora de ler. Essa aqui é a edição 22, tá? Falei errado aí. Continuando aqui com Action Comics, edição número 22, agora sim, mensal da editora Panini Comics, publicação que conta com os roteiros do Dan Jurgens. E aqui nós temos a edição especial de Action Comics número 1 de julho de 2018, com a arte muito fera do brasileiro Will Conrad. E depois nós temos várias histórias curtas, eu acho que 3 ou 4 histórias curtas complementando essa edição
de Action Comics número 22. E nessa história que eu particularmente gostei, nós vamos ter aquela relação entre o Lex Luthor e o Superman, que ele já vem desconfiando, será que realmente o Lex Luthor, ele não é aquele vilão do universo DC tradicional? Afinal, o Lex Luthor que aparece dentro dessa publicação é o dos Novos 52, que inclusive assumiu, né, o símbolo do Superman, o S no peito, começou a salvar pessoas, ainda que não seja exatamente aquele herói mais puro, ele realmente estava mais do lado dos mocinhos do que dos bandidos. E aqui nós vamos ter aí uma relação um tanto conturbada entre esses dois antagonistas, uma história bem escrita, eu particularmente gostei, e depois, como eu disse, nós temos algumas histórias curtas ao final da publicação. Não chega a acrescentar grande coisa à mitologia do Superman, mas só reforça aquele clima de desajuste que está havendo entre o Clark Kent e o Lex Luthor. Publicação bacana, e aí que nós chegamos num ponto. Esta é a última edição mensal de Superman Action Comics. As histórias dessa série irão para a revista do Superman. Então nós teremos aí uma modificação. Será que a edição do Superman agora terá 100 páginas, trazendo histórias do Superman, do Patrick Gleason e do Peter Tomasi, e depois teremos histórias de Action Comics também, né? Você sabe que as publicações são quinzenais, então são 48 páginas, 52 páginas em média para cada mensal. Então nós teremos aí um reforço, né? Uma publicação mais volumosa e também mais cara. Aí que fica aquele lance, será que vale a pena continuar? Não vale? Ah, Fer, mas você está comprando as duas edições e tal. Só que o lance é que se eu desistir de uma delas, né, eu não preciso comprar, então agora você vai ter uma só ali. Enfim, vamos ver aí como vai ser essa decisão da Panini Comics. Para finalizar, nós temos Batman edição número 22, mensal da editora Panini Comics. Uma bela escolha de capa, ainda que eu goste mais da arte da contracapa. Achei que ficou muito mais bacana. Série que é escrita pelo Tom King e a arte sensacional do Michael Janinho. Já vou mostrar a arte desse cara, ele manda bem demais. Aliás, essa contracapa aqui, meus amigos, é dele. Olha que fera que ficou. Muito legal essa arte aqui. Bom, vamos falar um pouquinho aí dos problemas que o Tom King tem e que eu já reclamo desde o primeiro arco de histórias que ele começou a escrever do Batman. Pode parecer preciosismo, mas eu particularmente me incomodo com esse lance do Tom King não conseguir fazer uma medição dos poderes dos personagens. Eu vou falar algumas coisas que acontecem nessa edição, então se você... não é exatamente um spoiler da publicação inteira, mas algo pontual relacionado a alguns combates. Depois eu vou falar sobre a trama, que é legal sim, mas eu acho que acaba manchando um pouco o trabalho do Tom King com esse problema dele não conseguir relacionar, em termos de combate, um personagem humano com um personagem meta-humano. Fica muito fora, sabe? Ele não tem noção dos poderes, ainda que ele tente contextualizar, ele tenta dar aquele migué, né? Ó, não, mas foi por causa disso. Você fica, não engoli, não funcionou. Bom, de qualquer forma aqui, no plot dessa edição nós temos a Era Venenosa simplesmente tentando dominar toda a Gotham City, inclusive, né, alguns personagens da Liga da Justiça, como vocês estão vendo. Olha os olhinhos tudo esverdeados deles, né? O problema é o seguinte, o Tom King não mostra como aconteceu esse domínio, visto que o Superman, por exemplo, e a Mulher Maravilha são meta-humanos que não se deixariam ser dominados de forma tão fácil. Tem diversas publicações do Superman que, para conseguir dominá-lo, seja por aspectos telepáticos, né, um ataque mental, você precisa enfraquecê-lo, ficar ali colocando coisa na cabeça dele, sabe, uma coisa que desgasta o próprio telepata para conseguir isso. E mesmo no caso de um domínio pela Era Venenosa, teria que ter uma fraqueza, uma utilização de kryptonita antes para deixar ele, né, mais vulnerável, e depois ter ali as toxinas, né, da Era Venenosa que dominariam ele. Mesmo o caso da Mulher Maravilha, que é uma deusa, né? Enfim, tá, tudo bem, vamos passar por essa aí, deixar relevar, né? Vamos dizer assim.
Aí depois nós chegamos ali numa cena, meus amigos, que eu vou mostrar para vocês porque é simplesmente estúpida. Olha só do que eu estou falando. A mulher gato descendo o sarrafo em 3 flashes. É sério. Ainda que os flashes estivessem dominados, né? Ou seja, seus reflexos diminuídos e tudo mais, a mulher gato sequer conseguiria vê-los chegando. Inclusive, no início, tem uma cena em que o Batman vai dar um soco no Alfred e o Flash chega antes, dominado pela Era Venenosa. O Batman não teve nem tempo de segurar o soco ou fazer qualquer ação, porque eles estão muito rápidos. Mas, convenientemente, depois, esses mesmos Flashes aí, né, ou no caso, pessoas com alta velocidade, com super velocidade, levam um pau da mulher gato. Ah, Tom, que você olha aí e você fala, não, velho, a história tava legal, pra que fazer isso? E depois, meus amigos, olha só o que eu... Não, vocês vão achar que é zoeira. Um soco do Superman no rosto do Batman e acontece só isso aqui. Só isso daqui. Você precisa ler a publicação para ver o que realmente acontece com o Batman, porque ele tenta dar uma aliviada em relação a essa situação. Mas, meus amigos, um soco do Superman simplesmente explodiria a cabeça do Batman. Deixaria eles decapitados, né? Então, um Superman que confronta Darkseid, Apocalipse, o cara que tem poder para mover planetas, ele dá um soco num humano e ele fica com o rosto machucado aqui, ó. Ah, não dá, meu velho, não dá. Bom, mas a história em si, ela é bacana, é muito bem conduzida, tirando esses aspectos aí de problema na hora de relacionar personagens em combates com níveis de poder. A história ela flui muito bem. Eu gosto da abordagem que o Tom King coloca em algumas questões mais intimistas do Bruce Wayne, relacionado obviamente ao relacionamento que ele tem com a Selina. E a arte, isso aqui é estupenda. O que é esse Michael Janin? Olha só, eu vou mostrar uma outra página que ele... Olha isso aqui. Que sensacional, os detalhes. E a Era Venenosa aqui tá mega poderosa, até aqui a contracapa da edição, né? Ela tá muito poderosa, o que foge até do padrão, né? Também não há uma explicação para isso daí, é como ela fosse um avatar do verde, né? Similar ao monstro do pântano. E como sabemos, na verdade o monstro do pântano é milhares de vezes mais poderoso do que ela, né? Então esses são alguns dos problemas aí do Tom King, mas a história é bacana, mas me incomodam esses pontos aí que já vem desde lá do Solomon Grundy, né, que foi derrotado pelo Batman com um pisão no pescoço, né, o cara aguentando porrada do Superman, mas veio o Batman, pisa no pescoço e tá tudo resolvido. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!